Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marla e vamos começar mais uma aula de Educação Física. Essa semana a nossa aula continua remota, mas a partir da próxima semana eu estarei passando nas salas para a gente fazer os exames biométricos, que são o peso e a altura, tá certo? Através do peso e da altura a gente realiza o IMC para saber se vocês estão acima, abaixo ou no peso ideal. Aí, logo após, a gente vai iniciar, então, as aulas de Educação Física. A partir de hoje, a gente vai ver um pouco sobre os jogos indígenas. É um conteúdo que vocês vão vivenciar, não só de forma teórica, mas também de forma prática, tá certo? Vocês vão ver um pouco sobre os jogos indígenas e os jogos africanos, de matriz indígenas e africanos, tá certo? Então, vou passar aqui um pouco os slides para a gente poder iniciar a aula. Sempre que pensamos em um tipo de competição desportiva, pensamos em Copa do Mundo, Jogos Olímpicos e até em algum que o nosso país participa muito pouco, como as Olimpíadas de Inverno. Porém, nunca imaginamos os Jogos dos Povos Indígenas. Exatamente, a gente nunca imagina que existam os jogos indígenas, a gente imagina qualquer outro tipo de esporte, mas jogos indígenas nunca passam pela nossa cabeça. Mas os jogos indígenas existem também, e vocês vão conhecer um pouco sobre eles, tá certo? Vamos lá. Organizado pelo Comitê Intertribal Indígena, com o apoio do Ministério dos Esportes, os Jogos dos Povos Indígenas têm o seguinte mote: o importante é competir. O importante não é competir, e sim celebrar. A proposta é recente, já que a primeira edição dos Jogos ocorreu em 1996 e tem como objetivo a integração das diferentes tribos, assim como o resgate e a celebração dessas culturas tradicionais. Então, a gente está vendo aqui que nos Jogos Indígenas o grande objetivo é participar, celebrar e não competir. Eles são jogos, mas eles não têm esse espírito competitivo, sim o espírito participativo. A gente está vendo um dos jogos indígenas, que é o conhecido cabo de guerra. E como a gente observa, eles vestem-se na forma tradicional para manter, né, a tradição desses jogos e a identidade, para dizer que realmente são jogos indígenas. A gente vai passar, os nossos slides estão um pouco difíceis de passar, mas está dando certo. Vou passar aqui, ó. Pronto. Vamos voltar um pouco na história. A mais antiga notícia sobre a educação física em terras brasileiras data o ano de sua descoberta, em 1500. Tal fato se deve ao relato de Pero Vaz de Caminha, que em uma de suas cartas que relatam indígenas dançando, saltando, girando e se alegrando, ao som de uma gaita tocada por um português. Esta foi certamente a primeira aula de ginástica e recreação relatada no Brasil. A gente está vendo essa imagem e o que é que fala sobre, o que é que esse texto nos remete? Ele fala um pouco sobre a vinda de Pedro Álvares Cabral aqui para o Brasil, né? E ele falando um pouco, né, como é que era o comportamento desses índios, que foi os primeiros habitantes que ele encontrou aqui na nossa terra brasileira, né? E eles falavam que tinham um português tocando uma gaita, e eles dançavam, giravam, se alegravam. Ele descrevia um pouco, no caso, o relato de Pero Vaz de Caminha relata um pouco sobre como foi o primeiro momento com esses povos, né, que são os povos indígenas. Então, essa foi certamente, através da gaita, que esse português estava tocando, e os índios dançando, girando, saltando, provavelmente foi a primeira aula de ginástica e recreação relatada no Brasil. Vamos voltar um pouco na história, né? De modo geral, sabe-se que as atividades físicas realizadas pelos indígenas no período do Brasil colônia estavam relacionadas a aspectos da cultura primitiva, tendo como características cunho natural, como brincadeiras, caça, pesca, nado, locomoção.
e também utilitário, para caça, para agrícolas, etc. E guerreiras, como as danças, agradecimentos aos deuses, festas, encenações, etc. Então, esses povos primitivos, eles praticavam já esportes nesse período, né? No caso, jogos. Entretanto, esses jogos, eles não eram jogos de cunho competitivo. Alguns eram para a própria sobrevivência, né? Como os índios, eles precisavam caçar para poder se alimentar, né? Eles precisavam, através desse objetivo de buscar o animal, ele tinha que fazer o quê? Correr, né? Isso já é uma atividade física. Ele tinha que saltar quando ele fugia do animal, isso já é uma outra atividade física. Quando ele pegava uma fruta no pomar, ele derrubava através de algum objeto, isso é uma espécie de arremesso. Então ele já praticava, querendo ou não, esportes, né, como forma de sobrevivência. E também eles tinham um cunho religioso, como as danças para os deuses. Então, querendo ou não, era um esporte, né? Um dos elementos do esporte, que é a dança. Entretanto, não era o cunho esportivo, ele não queria praticar esportes voluntariamente. Ele acabava que, através da dança, em agradecimento aos deuses, ele praticando um esporte, que é a dança, né? Mas involuntariamente, sem ele saber que aquilo era um esporte. Ok? Vamos passar um pouco mais. Esses slides aqui tá um pouco ruim de passar, mas vai dar certo. Pronto, aqui a gente tem algumas modalidades disputadas nos jogos indígenas, que variam um pouco entre os torneios, mas basicamente são as seguintes. Tem o arco e flecha, né? O arco e flecha a gente conhece bastante e é um esporte praticamente, não tem como a gente ver o arco e flecha e não lembrar do índio, né? Então eles usavam muito esse instrumento como arma de guerra. Atualmente ele é usado para caça, pesca e rituais e tornou-se também uma prática esportiva, sendo disputado entre aldeias e até com não indígenas. Prova: cada delegação pode inscrever 2 participantes diferentes, cada um com direito a 3 tiros. O alvo se localiza a uma distância de 30 metros. É marcado pelo desenho de um peixe. Então, o alvo, como a gente está vendo, é o desenho de um peixe e eles têm que acertar através da flecha, tem que acertar esse peixe, né? E ele é um esporte indígena e ele também é um esporte que é praticado por não indígenas, certo? E uma coisa interessante de falar é que cada participante tem direito a 3 tiros, certo? E é uma distância de 30 metros para se marcar aquele peixe. Então é uma distância bem considerável, né? Então ele tem que ter uma boa mira. Também temos o cabo de guerra, que foi aquela primeira imagem que a gente viu nos slides, né? É uma modalidade praticada para medir a força. É muito aceito entre etnias e todas as edições dos jogos como atrativo, emocionante, que arranca a manifestação da torcida indígena e do público em geral. Permite a demonstração do conjunto de força física e técnica que cada equipe possui. Como é que funciona a prova? Cada delegação poderá inscrever no máximo 2 equipes, masculina e feminina, compostas de 10 atletas e 2 reservas. Então, o cabo de guerra, ele é praticamente esse cabo de guerra que a gente vê na escola, só que tem algumas regras, né? E características, né? Os índios, eles participam do cabo de guerra caracterizados, né? Com a roupa que eles realmente vestem, para não perder a tradicionalidade. E também é importante falar que são no máximo 2 equipes, lógico, né? Uma equipe de cada lado. E é composta de 10 atletas e ficam 2 na reserva, tá certo? Continuando. Ô, meu amor.
Outra modalidade que a gente tem é a canoagem, tá certo? A canoagem também a gente vê algumas provas de canoagem na televisão, né? Que são feitos naqueles caiaques, né? E a canoa, o que diferencia é que a canoa, ela é uma canoa que fica uma prova bem rústica, né? Que eles pegam a árvore, né? Não sei se vocês estão observando. Fica uma coisa bem... porque assim, nas provas de canoagem que a gente vê na TV, as canoas elas são bem trabalhadas, são bem, né, pintadas e tal. As dos índios não, eles deixam elas bem rústicas, né? Deixam elas bem naturais. A canoa é utilizada como meio de transporte para a pesca, sendo essencial na vida dos índios. Naturalmente, cada povo tem uma maneira para fabricá-la. Cada delegação deverá inscrever uma equipe de 2 atletas. A prova será realizada em um rio ou lago aberto, cujo local específico, distância e percurso serão definidos pela comissão técnica e divulgados posteriormente no congresso técnico. Será permitido aos competidores o reconhecimento prévio do percurso e também a questão como a gente está vendo aí, pessoal, primeiro eles vão conhecer o percurso, né? Que eles vão participar da prova e tal, eles vão ver como é que é. E cada equipe poderá ter até 2 atletas, né? Pode ser realizado no rio ou no lago aberto. E é tudo definido entre os participantes, né? A última prova que a gente vai ver na aula de hoje é o atletismo, que é os 100 metros também. O atletismo é uma modalidade bem conhecida, mas também existe nos Jogos Indígenas o atletismo 100 metros, tá certo? Os índios sempre se interessaram em trabalhar seu preparo físico. Com isso, tornam-se verdadeiros competidores, adaptando-se e aprendendo com a natureza a caçar e pescar, percorrendo grandes distâncias, atravessando lagos e rios em busca de alimento, né? A realização dessa modalidade passou por várias experiências de adaptação para a definição do seu formato. Chegou à conclusão da prova de 100 metros rasos masculino e feminino como ideal para o modelo dos Jogos dos Povos Indígenas. Gente, a questão da corrida já é algo natural do índio. Como eu falei no início do vídeo, os índios eles já corriam para poder caçar, eles já corriam. Então era algo para a sobrevivência deles. Então essa corrida que eles já faziam naturalmente foi transformada também em prova, né? Que é o atletismo de 100 metros. E é uma prova que ela pode ser realizada tanto pelos homens como pelas mulheres, né? E uma forma de adaptação, a questão do percurso. E é uma prova bem interessante e em que eles gostam bastante de participar, ok? Pessoal, a gente vai ver essas provas, tá certo? Existem outras provas que são bem interessantes, mas a princípio a gente vai ver essas. A gente vai ver outras na nossa aula presencial, tá certo? E como eu falei, só recapitulando, a gente ainda está de forma remota. Na próxima semana eu irei passar nas salas para fazer o peso e a altura de vocês. Aí na outra a gente já inicia a aula de educação física presencial realmente e prática, tá certo? A gente teve algumas adversidades para iniciar. Essa semana eu estava um pouco doente, tá bom? E por isso que eu não pude estar presencialmente com vocês, tá certo? Mas eu estou aqui gravando esse vídeo, espero que vocês tenham gostado e que a minha explicação seja esclarecedora, tá certo? Eu vou colocar um PDF ao final da nossa aula. O PDF é voltado a esse vídeo que a gente acabou de ver. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me perguntar pelo WhatsApp, tá ok? Quando vocês forem enviar o PDF, não esqueçam de, no caso, que vocês vão copiar as questões e responder, não esqueçam de fazer o cabeçalho para se identificar, porque não tem como a gente saber quem é o aluno e acaba que o aluno fica com falta, perdão.
Então não deixem de colocar o seu nome, a sua série, tá bom? E espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau!